Como conseguir uma internet super rápida onde e quando quiser em 6 segundos. Cansado de ter que se conectar? Vou colocar uma outra música aqui, que nós vamos falar um pouquinho dela mais no final da live. É uma música que você disse que se eu viesse até aqui tinha que cantar essa música. Então eu vou cantar essa música. Do Almir Sater. Ele, no final do vídeo, ele conta como que chegou nessa música e na letra, tá? E cabe dentro do assunto que a gente vai falar aqui. A live fica gravada no nosso canal do YouTube, tá bom? Visita lá, se inscreve, aí você assiste na hora que você quiser, aos pouquinhos, tá bom? Todas as lives estão lá, tá? Ando devagar, porque já tive pressa e logo este sorriso, porque já chorei demais. Então vamos lá, vamos começar. Ei Juju, boa noite, bem-vinda. A Hélio não é a Jaqueline, né? Tá usando o celular do papai? Boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos lá, 19h30, vamos começar. Eu quero antes, pra gente começar, na verdade, nós vamos falar sobre
Espera aí que eu perdi aqui o... Nós vamos falar sobre o pensamento e a nossa colocação é que o pensamento são ondas, tá certo? Ondas de pensamento. É isso que é importante. Ah, tá bom, Jaque. Bem-vindo também, Hélio, tá bom? Prazer participar com a gente aqui. Então, o que a gente quer deixar bem claro para vocês, que a gente trouxe de novidade para o projeto Miami, que a gente pescou isso lá no Egito Antigo, do olho de Horus, tá? Que o pensamento é um de nossos sentidos. Então, para explicar isso a respeito dos pensamentos, eu vou usar aqui um videozinho de som, porque o som são ondas, né? Ondas de som, ondas sonoras, ondas de luz, ondas de calor, tudo ondas, tá bom? Onda. Então a gente vai começar bem do básico, o que é uma onda, para a gente chegar até mais para frente um pouquinho e entender o que são as ondas de pensamento, tá bom? Então, vocês tenham paciência que o nosso negócio aqui é bem amador, né, por enquanto. Então eu vou virar o telefone aqui para mostrar para vocês um vídeo. Presta atenção aí, tá? Se demorar um pouquinho, não assusta não, que eu tô aqui, tô arrumando os troços, tá? Vamos lá, hein? Deixa só chegar no meu outro telefone aqui para me ver como que tá aparecendo. Aí. Vamos lá, eu vou tocar, hein? Amanhã, 19h30, estarei falando junto com o Cacá Miranda sobre lunação. Vocês estão vendo as cordas do violão aí? Bom, espero que tenha dado para ver, né? O negócio aqui é meio amador, é complicado, mas vocês viram, né? Ali tem uma pessoa dedilhando umas cordas. Então, a corda balançando, vibrando, né? Podemos dizer assim. Elas emitem, elas mexem com as ondas, elas mexem com as moléculas de ar. Então as moléculas vêm vibrando naquele tom, naquela certa frequência, atingem os nossos ouvidos, tá certo? Lá dentro, aí tem uns ossinhos, tem um monte de coisa que a gente não vai entrar, porque não é essa a nossa ideia, né? Se vocês quiserem, depois pesquisa lá como é que funciona esse nosso aparelho auditivo, tá, é fácil de achar. Mas o que interessa para a gente aqui são as ondas de som que penetram no nosso ouvido e a gente usa o cérebro, a ferramenta cérebro. Nós podemos comparar o cérebro nosso a um computador, né? E esse computador então processa essas notas, essa harmonia, e aí a gente sente o prazer ou sente o desprazer, se as ondas forem ruins, né? Por exemplo, tem gente que gosta de música clássica, tem gente que gosta de funk. Quem gosta de música clássica não sente bem com a vibração da música do funk, tá certo? Não é porque o funk é ruim. Ei, Ana, tá bom? Boa noite, bem-vinda. Não é isso. É que a pessoa não gosta daquela vibe, é só isso. Cada um tem a sua forma de gostar ou não gostar de determinada coisa, tá certo? Assim são as ondas de calor. Quando alguma coisa esquenta, o que faz a gente perceber esse calor? As ondas de calor que saem dessa fonte e atingem a nossa pele, atinge, né, o nosso ser. Essa informação penetra
é transformada em bioeletricidade, vamos dizer assim, e também chega ao cérebro, aí eu sinto o calor, ou sinto a falta de calor, que é o frio. Você está entendendo? Tudo coisas que a gente recebe e processa para entender, né? A mesma coisa com as ondas de luz. Por que eu enxergo as coisas? Porque a luz, as ondas de luz, vêm do Sol, bate nos objetos, reflete no objeto. Eu tenho células no olho que vibram, cada tipo de célula vibra com uma determinada cor de luz. Então, esse conjunto que é percebido pelo meu olho transforma também numa bioeletricidade, resumindo isso, né? Pode não ser exatamente isso, mas é só para vocês entenderem, né? Para a gente entender. Então, esse processamento que acontece no meu cérebro, uma comparação, essas cores, essas imagens, esses formatos, aí eu vou entender o que é uma árvore, o que é um bicho, o que é uma televisão, o que é um celular, tá certo? Então, o que é muito importante de se entender nesse processo? Nenhuma dessas ondas são nossas. A gente não produziu essas ondas. Nós captamos essas ondas. Essas ondas penetraram no meu sistema, no seu sistema, né, no nosso sistema, e essa penetração... Ei, Mar, tá bom? Boa noite, bem-vinda. Essa informação percebida, que vai ser processada, eu gosto de usar o termo gestada, né? Exatamente igual um... Como é que a gente pode dizer? Eu gosto de usar o termo gestar porque produz, quando eu processo essas informações, no meu corpo vão produzir hormônios que vai me fazer sentir as sensações relativas a essa captação que eu peguei, a essas ondas. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, se eu ouvir, vamos continuar na audição, porque é um processo mais simples da gente falar sobre ele. Quando eu escuto uma música, e essa música, nesse meu sistema, produz hormônios agradáveis, ou neurotransmissor, o nome não importa, o meu corpo eu sinto a sensação de prazer. Porque essa onda foi gestada na minha mente e produziu um filhote, que são os hormônios do corpo. Tá certo? É por isso que eu sinto as coisas, eu classifico, vamos dizer assim, né? Se eu gosto, se eu não gosto, uma música ruim vai me incomodar, né? Então eu falo, eu não gosto disso, tá? Agora olha só que interessante, se a gente pegar um maestro, por exemplo, um maestro de orquestra, são a Netinha chegando aí, são vários grupos de instrumentos, né, no mesmo local, de percussão num canto, corda no outro, sopro no outro, e por aí afora vai. Não gosto muito de entrar em detalhes não, porque a gente não entende muito do assunto, né? Mas aí, um desses instrumentos que tiver desafinado, uma corda de um violino em tal lugar da orquestra, nós não temos essa capacidade, né? Mas um maestro treinado, que tem o ouvido mais sensível, tem o ouvido treinado para isso, ele consegue perceber qual é a fonte dessa onda que está vindo destoante do conjunto. Então, ele pode parar e falar, ó, o violino
do fulano de tal, a corda tal, tá com... afina ela aí que ela está desafinada. Vocês estão entendendo como é que é o processo? Muito bem. Todo o nosso sistema corpo físico, a gente aprendeu na escola, né, que nós temos 5 sentidos, tá certo? O tato, né, que a gente pode perceber as coisas. Posso pegar essa caixinha aqui, ó, né? E ao manusear a caixinha, essa informação que eu recebo, processando aqui, eu vou falar, isso aqui tem um formato de um cubo, isso aqui parece que é de metal, isso aqui é de madeira, de plástico, tá certo? Tudo informação. O calor, né, igual a gente já falou. O paladar, a mesma coisa. O paladar, vamos separar aqui, né? O que a gente percebe na língua? É o amargo, o doce, o azedo, o salgado, sabe? Então, a língua serve para isso. Por quê? Essas substâncias têm uma certa vibração, produzem ondas que as células da língua percebem, mandam a informação para o processador e eu vou sentir as sensações do salgado, do doce, do amargo, tá certo? Agora, o gosto, o que determina se é uma maçã, se é uma pera, uma laranja, uma carne, é o olfato, tá certo? Um exemplo para isso, a gente quando era pequeno, né, que tinha que tomar um remédio amargo, o óleo de rícino, não sei se vocês conheceram isso, o que a mamãe fazia? Tampava o nariz, né, e empurrava o troço para a goela abaixo. Por quê? Tampando o nariz, você não sente o sabor, porque parece que o sabor é da boca, mas não é, tá bom? Então, o nariz, o olfato, as células que existem aqui dentro, elas percebem as ondas das moléculas que chegam, e aí eu sei se isso é uma maçã, sabe? Eu consigo definir, porque já se foi registrado, né? Qual é aquela substância. E aí, mozinho? Vem cá fazer a live, vem cá. Vem cá aparecer na live. Então, continuando. Aí o som nós já falamos, né? As ondas das cordas lá, né? Elas vibram, completando o negócio da som. Vocês já ouviram, todo mundo já viu as notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Não repara não. Cada uma dessas notas tem uma frequência. O que é uma frequência? É a quantidade de vezes que balança. Que a nota Lá, por exemplo, são 432 Hz, ou seja, ela balança 432 vezes por segundo. Essa é a tonalidade que convencionou-se chamar de Lá. Cada uma das notas tem uma frequência, tá certo? Se eu juntar as notas, eu consigo uma música, né? As nossas cordas vocais, elas funcionam com vibração. São cordas igual essas que vocês viram aqui no videozinho, né? Conforme o ar passa por elas, elas vibram e vai sair o som que eu estou produzindo. Aí eu estou produzindo. Mas a minha percepção auditiva, ela não é minha. Aliás, a percepção é minha, né? A emissão da onda não é minha. Tá bem claro isso? A mesma coisa os olhos. O que acontece nos nossos olhos? Cada frequência de onda de luz tem uma célula que recebe essa onda e manda a informação para o cérebro. Então, todo é o mesmo processo, né? As ondas chegam, elas atuam dentro do meu sistema, mandam a informação. Aqui, ó, fazendo bagunça aqui perto do vovô, ó.
Ah lá, fugiu. Então, o que acontece nos nossos olhos, né? As ondas de luz vêm, tá certo? Tudo ondas. Eu recebo ondas, processo, e claro, eu posso emitir as imagens, né? Quando a luz do sol, ou a luz, agora os senhores, né, produziram a luz artificial, então eu recebo a luz artificial, ela penetra nos seus olhos, então vocês conseguem me ver. Se eu tirar essa luz aqui, se eu apagar a luz, o que vocês vão ver? Nada. Por quê? Não tem uma fonte de luz para refletir, para ir aos olhos de vocês. Vocês estão entendendo o processo? Não precisa fazer essa experiência, precisa apagar a luz, né? Você pode fazer aí onde você está. Se você tirar a luz, a fonte de luz, vocês não vão enxergar nada. Se tirar, se todo mundo ficar muito quietinho, a gente não vai escutar nada. Tá certo? Então, agora eu quero mostrar para vocês que tem um camarada muitos anos atrás falou assim, que o que está em cima é igual ao que está embaixo. O que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Isso significa que em todos os planos os processos são semelhantes. Então, eu posso pegar, por exemplo, um som e talvez exista, eu acredito até que exista pessoas, eu já vi vídeos, né? Só que a gente não sabe se é verdade. Mas tem pessoas que falam que quando escutam uma orquestra, eles conseguem enxergar nuances de cores pelo ar, como se fosse arco-íris. E tem gente que faz o contrário, que quando percebe quando olha para um arco-íris, por exemplo, consegue ouvir um certo som. Então, como é que fala? Existe entre o som e a visão, é só uma questão. Ei, primo, tá bom? Boa noite, bem-vindo. Entre o som e a visão é só questão de frequência, tá? Existem outras ondas aqui no meio, por exemplo, raio-x, raios gama, tá? Aí tem vários. É só pesquisar aí no Google que vocês vão encontrar várias, né, informações a respeito. A nossa audição, por exemplo, ela é limitada numa faixa. A gente não consegue ouvir para baixo de 20 Hz ou 20 vezes por segundo e nem acima de 20 mil Hz, 20 mil vezes por segundo. Agora, isso quer dizer que não existe sons fora dessa faixa? É claro que não, né? Os morcegos, por exemplo, escutam acima da gente, os cães, os bichos em geral, né? A faixa de audição deles é assim, ó. A nossa é assim, a deles é assim, ó. Entendeu? Bom, então agora vamos aonde que nos interessa, o tal do pensamento. Por que eu afirmo para vocês que o pensamento também é um sentido? Eu posso sentir as coisas pensando nelas. Nós já fizemos essas experiências aqui em outras lives, tá certo? Mas a gente vai falar, eu vou até criar uma experiência diferente agora. Vamos imaginar que a outra experiência foi você eliminar os sentidos, os outros sentidos físicos, né? E pensar que você está comendo um pedacinho da coisa que você mais gosta. Eu já pensei aqui, já estou salivando. Mas eu vou criar uma outra experiência aqui para vocês entenderem como que funciona. E já levando para o nosso lado também, porque um outro fator que a gente trouxe para o Miami é a questão instintiva nossa, tá certo? Então, uma experiência juntando as duas coisas. Vamos imaginar que certo dia você vai saindo de casa e quando você abre a porta,
Do outro lado da calçada tem um leão sentado lá, olhando para você. O que vai acontecer com você? É o susto, né? O medo. Por quê? A gente tem a informação de que o leão é um animal terrível, mata para comer, carnívoro, né? E a gente é carne. Então, para um leão, nós somos presas. Exceto para o Daniel, né, da caverna lá. Então, eu vou ter essa reação instintiva, porque a informação... Ei, Thaís, boa noite, bem-vinda. A informação visual que penetrou pelos meus olhos, comparou com as informações que eu tenho, acionaram o meu sistema de alarme, o meu sistema de medo, de pânico, de susto. O que acontece no meu corpo? Produção de hormônios de estresse. Adrenalina, anota esses 3, que é muito importante. Existem outros, é claro, não são só os 3. Esses são os mais comuns, tá? Adrenalina, cortisol e glicose, tá bom? Por que acontece esses 3 hormônios no corpo quando eu levo um susto como esse que eu falei agora? Quando você depara com um leão. A adrenalina acelera tudo. Tudo fica acelerado. Por isso que tem o coração dispara, sabe? E o coração disparando, o sangue vai mais rápido. A corrente sanguínea vai mais rápido, tá certo? Levando mais oxigênio, a respiração fica ofegante, né? Puxando, buscando ar para oxigenar mais. Então, a adrenalina acelera tudo. O cortisol dá aquele esquento. Se você pegar uma brasinha, por exemplo, que está com foguinho pouco, pega uma colherinha de álcool e joga lá naquela foguinho, aquilo incendeia. Essa é a função do cortisol. Em pequenas quantidades ele é útil. Ele combate seres, vírus, bactérias, parasitas. O cortisol combate. Tanto é que criaram um anti-inflamatório à base de corticoides. Mas isso é tão prejudicial, viu? Quem usa remédio, fármaco, à base de corticoide, tome cuidado. O remédio está fazendo mais mal do que bem, tá? Porque a pessoa estressada, ela já tem um nível de cortisol elevado. Se você está ingerindo corticoide, você está intoxicando as células. Isso que acontece quando a pessoa está com um nível de cortisol muito alto. Essas coceiras estranhas que aparecem na pele, tá bom? Entre outras. E a glicose. Para que serve a glicose? Por que a glicose aumenta? Porque a glicose é como as células pegam energia. É igual gasolina para o carro, vamos colocar assim, né? Sem gasolina o carro não anda. Sem glicose a célula não funciona, o corpo não funciona. Quem tem hipoglicemia desmaia. Tá certo? É simples de entender. Não tem mistério no processo. Só um minutinho, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, muito bem, vamos voltar lá para o leão. Então você abriu a porta de casa. Ei, primo, tá bom? Bem-vindo, boa noite. Então você abriu a porta de casa e deu de cara com o leão. Teve essa reação, esse susto. Instantaneamente você vai se proteger, vai fechar a porta, né? E vai entrar para dentro de casa, vai se trancar no banheiro também e vai ficar lá esperando. Perdeu o dia de trabalho, não tem problema, passou. Depois você saiu de lá, olhou. Pois é, primo, prazer, tá? Aí passou, você foi lá, olhou pela beiradinha da janela, o leão já não estava mais lá, normalizou o seu sistema, ficou tranquilo, passou a noite. No outro dia de manhã cedo, quando você vai abrir, mete a mão na porta,
que acontece com você? Você vai pensar, e se o leão estiver lá de novo? Não é assim? Eu estou criando aqui uma fantasia, né? Mas eu quero que vocês entendam isso. Qual é o objetivo dessa experiência? Se você, ao meter a mão na porta, você tiver o pensamento de que o leão estará lá de novo, o que vai acontecer no seu corpo? Fala para mim. A mesma reação que você teve ontem quando você abriu a porta e viu o leão. Vocês estão entendendo? Mas a porta está fechada, você não viu mais o leão. Ele não, porque se ele gritar lá também, se ele rosnar lá, né? Aí entra a informação auditiva, o leão está lá. A mesma reação no corpo. Se você sentiu o cheiro, você está do lado de cá, se você sentiu o cheiro do leão, e souber, né, claro, que aquele cheiro é do leão, então você vai ter a mesma reação no corpo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, se nada disso acontecer, mas se você simplesmente pensar que o leão vai estar lá, você vai ter a mesma descarga de hormônios no corpo, como se tivesse visto o leão, como se tivesse ouvido o leão rosnar, como se tivesse cheirando o leão. Compreende? Então, isso precisa, para quem quer aprender a lidar com transtorno psicoemocional, estado ansioso, estado depressivo, pânico, borderline, toques, todos esses. Tudo isso é causado porque a pessoa não entende isso, não entende que ao pensar numa situação, a reação no corpo dela é a mesma, como se tivesse captando a informação pelos mesmos 5 sentidos, ou separadamente ou juntos. Vocês estão entendendo? Então, se você entender isso, compreender isso, aí você vai entender o que é o estado ansioso, por exemplo. É o estado... Rodrigo, boa noite, bem-vindo. É o estado da pessoa, ao abrir a porta, pensar que vai estar o leão lá. Isso é o estado ansioso. Ele está tentando prever e prevenir que determinada situação de perigo ou ameaça pode acontecer. Pensou, hormônios no corpo. Entendeu? Então, exatamente, Hélio. Agora, aqui eu não sei se é você, eu não sei se é a Jaqueline ou se é o Hélio. Mas é exatamente isso. É um sofrimento por antecipação. Entende? É isso que faz. Agora, você imagina isso ao longo dos anos. Todos os dias. Aconteceu uma vez na vida dessa pessoa. Ele abriu a porta e deu de cara com o leão. Né? Vamos dizer que o leão rosnou. Estava chovendo, aí veio o cheiro do leão, né? Aquele cheiro de cachorro molhado. Vocês conhecem aquilo? Né? Então, essas informações ficaram registradas no sistema do cara, no sistema imunológico, no sistema instintivo de sobrevivência. Pensem, guardem isso também. Então, o pensamento é um sentido e todos nós temos um instinto de sobrevivência. O que o instinto de sobrevivência faz? Manter o indivíduo e a espécie viva e saudável. Vivo e saudável. Então, deixa eu aproveitar um parênteses aqui. Quem em algum momento pensa em eliminar a própria vida, em tirar a própria vida... Ah, tá bom, Hélio. Tá bom, Jaque. Então, quem pensa ou já pensou em eliminar a própria vida, destruir esse sistema, ela mesma, entenda,
esse pensamento não é seu, não é da pessoa. Não faz sentido que isso aconteça. Isso só acontece porque ela capta um pensamento para isso. Ela, com o desespero que é da situação que ela enfrentou ao longo dos anos, baixa a vibração dela, a vibração baixa coloca na faixa de pensamentos down, baixos pensamentos. Eu gosto de chamar pensamentos joio, tá certo? Se eu entro na faixa de joio, se a minha vibe é a vibe do joio, do medo, tristeza, tá certo? Se eu entro nessa vibe, a faixa de ondas que eu vou começar a captar é de joio. E é aí que estão essas coisas, de fazer, de bloquear, né? A gente não fala de procrastinação, a pessoa que não consegue sair do lugar. Por quê? Ela está numa faixa de pensamento dentro daquela vibe que ela está colocando, que ela está colocada. Vocês estão entendendo? Então, é muito importante, se você entender que esse pensamento não é seu, não é você que está criando esses pensamentos, você está captando esses pensamentos. Agora, depois que capta, aí o pensamento é seu. Desenvolver, gestar o pensamento é um termo que eu gosto de usar, né? Processar um pensamento, desenvolver um pensamento. Boa noite, Whitesy. Isso, e aí é meu. É igual a visão, né? Eu olho para algo, esse algo me agrada, aí sim eu vou curtir, aí é meu, porque é meu, não é no sentido de posse, não, né? É no sentido de ter os resultados. Opa! Ei, Deise, tá bom? Tudo bem, Deise? Boa noite, bem-vinda. Então, vocês estão entendendo a diferença? É igual o som. Os sons que chegam a mim, nos meus ouvidos, não são meus. Não sou eu que os estou produzindo. A não ser que seja um pum, né? Se for um pum, eu que produzi o pum, mas eu vou ouvir. Mas ele fez um caminho, ele passou pelo lado externo, né? Desculpa a brincadeira, mas só para vocês entenderem o processo. A visão que entra nos meus olhos, eu não fabrico ondas de luz. Eu só capto as ondas de luz pelos meus olhos. Vocês estão entendendo? O visual que eu estou produzindo é um reflexo da onda de luz em mim. Compreende? O cheiro que eu sinto não sou eu que estou produzindo, a não ser que for o próprio pum, né? Vocês estão entendendo? Mas ele é exterior, ele vem do exterior, penetra na minha ferramenta de percepção da criação. O Hélio, não é desprogramar, porque eles não são meus. Aí que está o segredo. Esse é o diferencial que a gente traz para o Miami. Veja bem, vamos usar um outro exemplo aqui, para você entender essa sua pergunta aí. E já entrando, vou aproveitar a sua pergunta para a gente poder entrar no assunto que é o jejum mental. Vou fazer uma ponte aí com a sua pergunta. Imagina que eu estou andando numa pracinha, né? E já que a gente falou em pum, vamos aproveitar o ensejo também. Eu chego numa pracinha, tem alguém defecando lá, público, lá, uma pessoa qualquer. Pessoa não vamos colocar exceções não, né? Uma criança, que, né? Tô falando uma pessoa adulta,
normal, né? Vamos dizer um conhecido seu, você pega lá uma pessoa que você conhece, sabe que é uma pessoa, eu não gosto de usar essa palavra, não é normal, mas vamos usar aqui para entender o que a gente quer colocar. Você conhece a pessoa, é normal, tranquilo, tá? É um colega de trabalho seu, você chega lá e está fazendo cocô lá na pracinha. O que acontece com o seu sistema? Você também não vai ficar, não é igual ver um leão, mas é aborrecer. Então são diferentes, né? O instinto, no caso agora, é do nojo, tá certo? Você viu, percebeu com os olhos uma imagem que não é agradável. Essa imagem vai te provocar reação instintiva também, de nojo, de raiva. Concorda comigo? Agora eu te pergunto, o que você vai fazer? Adianta você virar a cara para o outro lado? Adianta você fechar o olho, que são as formas que a gente tem de evitar, né, receber imagens? Eu posso fechar o olho, eu posso olhar para o outro lado, eu posso tampar, né? Adianta fazer isso? Não adianta, por quê? Você já viu, entende? É igual pensamento, você já pensou. Então, o que eu posso fazer? Aí, veja bem, entenda bem isso. Se você entender bem isso, você vai conseguir lidar com seus pensamentos daqui para frente, tá? Olha bem, eu posso não me importar com o que eu vi. Eu posso fazer cara de paisagem, não tem esse termo, essa expressão que a gente usa, fazer cara de paisagem? O que é cara de paisagem? Você viu, mas não quer se envolver com aquilo, não quer se importar, não quer se consumir, você não quer ficar nervoso, você não quer produzir cortisol no sangue, não quer produzir adrenalina, que não quer subir a taxa de açúcar, glicose. Você está entendendo? Então você faz cara de paisagem. Olhou, impactou, não processa, porque a imagem ela vai te afetar se você começar a processá-la. Se você entrar no clima, nossa, isso é um absurdo, isso não pode, vou ligar para a polícia. Aí a polícia vem, vai te pegar para testemunha, você vai passar um dia lá na delegacia para dizer o que aconteceu, o que não aconteceu. Se você for lá brigar com o cara, então pior ainda. Vocês estão entendendo? Então, essas opções é que a gente precisa começar a fazer. Significa que você vai ser um sangue de barata? Que pode acontecer tudo à sua volta e você não vai... Você vai ficar morno, não vai nem viver mais, né? Não é isso, né? A gente precisa ter bom senso. A gente precisa escolher. Essa é a palavra, escolha. Eu posso escolher as situações com que eu quero lidar, segundo a minha vontade, segundo o meu interesse, segundo a minha capacidade. Você está entendendo? Porque pode ser muito bem que você chega lá no cara, que você... Vamos melhorar o caso então. Vamos dizer que você já chegou num ponto aí de não se importar a ponto de brigar com essa pessoa. O que você pode fazer? Ô meu amigo, o que está acontecendo? Né? Você está precisando de ajuda? Você passou aperto aí fora de hora? Eu posso contribuir de alguma forma? Você está entendendo? O primeiro choque é de raiva. Mas o processamento que você teve, quando você começa a entender as coisas, conforme a gente está explicando, então você não vai permitir que essa reação instintiva tome conta do processo. Eliane Castilho, boa noite, bem-vinda. Você não vai permitir isso. Você vai ter uma outra reação, em outro nível. Você vai transformar essa visão joio
numa ação trigo. Eu gosto de usar esses dois termos porque eles são bem simples da gente entender o que é um e qual que é outro, né? O joio e o trigo são coisas semelhantes, eles parecem... Vivi, boa noite, bem-vinda. Eles são sementes semelhantes. Quando você planta e ele cresce e eles maduram, pelo que eu nunca vi, né? O joio eu nunca vi assim realmente. O trigo eu já vi imagens, mas dizem que você não consegue separar visualmente qualquer um e qualquer outro, sabe? Só consegue depois, né? Então, o que a gente pode fazer? Essa imagem joio que eu percebi, eu posso mudá-la, eu posso transmutá-la numa ação trigo. Entenderam? A mesma coisa com som. Quando eu escuto um som, você quer, que até é a mesma coisa, você quer ver outra coisa instintiva que acontece na visão? Imagina que explode alguma coisa na minha frente. O que acontece no meu olho? A pupila fecha. Para quê? Para que essa intensidade de luz não machuque o órgão. É uma proteção. A pupila encolhe. Quando a luz é pouca, muito pouca, o que acontece com a pupila? Ela dilata. Para quê? Poucas ondas de luz que chegarem me permitem ver alguma coisa. Você sabe por que sabe por que os capitão de navio pirata usavam tapa-olho aqui em um dos lados? Pensa que é porque ele é cego daquele olho, né? Mas não é não. Sabe o que é? O porão do navio é muito escuro, né? É um breu só. Então, quando o capitão do navio precisa ir lá embaixo, ele fica aqueles segundos até que a pupila dilata para ele poder enxergar lá dentro. Esses segundos é extremamente perigoso para ele, sabe? Então o que ele faz? Ele passa o que está tampado, ele passa para o outro lado. Aí ele entra lá dentro. Por quê? Esse olho já está preparado para a escuridão. Então lá dentro ele enxerga, mesmo chegando lá ele enxerga. Entenderam o processo? Que a gente não está mentindo. Então, e para que eu lembrei de comentar isso com vocês? Veja bem agora outra coisa que a gente traz para o Miami, que vocês não vão encontrar aí em qualquer canto. As células do corpo, todas elas, são bichinhos de estimação, são bichinhos. Cada célula tem o seu modo instintivo de viver, de sobreviver. Não só ela, como a espécie dela. Então, essa pressão psíquica que a gente coloca nas células, nas nossas células do corpo, vão interferir na vida da célula, em como ela vive, o que ela faz para viver, como ela se alimenta, como ela faz cocô, como ela pega energia, como ela cumpre a função no órgão em que ela está. Então, um órgão no corpo é uma consciência, nós podemos dizer assim, que tem uma função naquilo ali. Um coração vai ficar... Por que o coração faz isso sem eu mandar ele fazer? Por quê? Porque existe ali uma informação no DNA daquelas células que fazem com que o órgão trabalhe dessa forma. Fica lá, dormindo, acordado, conforme a necessidade ele faz isso, né? Tranquilizou o sistema, ele volta para o natural. Entenderam? Quando eu dou de cara com o leão, eu preciso correr, eu preciso brigar mais forte, eu preciso morder o leão se ele me pegar, né? Eu vou entrar na briga com ele. Então eu vou precisar de mais força, né? De mais rapidez. Estão entendendo? Então todo o processo no conjunto
como em cada indivíduo, assim como eu falei lá atrás, o que está em cima é igual, semelhante ao que está embaixo. Está embaixo igual em cima. Então, o meu sistema, como um todo, funciona semelhante, aliás, ao contrário, né? Uma célula do meu corpo funciona semelhante a mim. Ela também quer sobreviver. Por que vocês acham que a gente tem tumores? Que as coisas na gente crescem assim fora do... Vocês não reparam, eu não, porque eu já tenho muitos anos vivendo de forma... não é a forma errada, né? Em forma de aprendiz, de aprendizado, né? Então a gente tem muitas características. Ei, Dora, boa noite, bem-vinda. A gente tem muitas características no corpo das experiências que a gente viveu, né? Então, mas voltando ao nosso assunto, por que aparecem essas coisas do corpo, os tumores, os cistos, tudo que for pólipo, né? Tem vários nomes. Mas por que essas coisas acontecem? Meu irmãozinho, nós andamos muito em estrada de chão, né? Tem gente que anda só no asfalto, aí tem uma carinha lisinha, umas coisinhas, né? Tem muito cabelo, tem tudo. A história é outra, né? Mas a gente que andou muito em estrada de chão, o bicho pega, né? Até porque a gente demorou a aprender essas coisas. A gente levou muita pancada para aprender, né? E hoje a gente está disponibilizando para vocês aqui com o maior prazer, porque isso faz um bem para a gente, tá? Então, muito bem. Agora, vamos para o nosso jejum mental, então. Então, por que eu usei o nome de jejum mental? Porque fica bem fácil da gente fazer uma analogia. É isso aí, gente. Vamos dar esse coraçãozinho aí, ó. Vamos clicar nele aí para o vídeo ficar mais popular, tá bom? Para ajudar a gente. Outra coisa, se inscreva no nosso canal do YouTube. Todas as lives estão lá, e lá é mais fácil colocar o título e qual é o assunto da live. Então fica mais fácil. Eu quero ver a live sobre toques. Então fica fácil de você encontrar, tá? Eu quero ver a live sobre depressão. Fica fácil de você encontrar, tá? Então, continuando o nosso assunto aqui, vamos para o jejum mental. Por que a gente chegou à conclusão e batizou com esse nome? Porque fica fácil da gente associar, como a gente está usando um sentido, né, para explicar o pensamento. Vamos usar o sentido do paladar, da comida. E até é muito bom isso, né? Quando eu como, quando alguma coisa estragada entra no meu nariz, no meu cheiro, o que acontece com o meu corpo? Quais os hormônios que vão ser produzidos? Os mesmos hormônios. Só que vai afetar os outros órgãos. Quais os órgãos? O estômago. Para quê? Para aquela comida que cheirou ruim, ou para aquela região para que eu tenha atenção àquele lugar que eu cheguei, que está cheirando mal. Tá certo? Então, vai me fazer o nojo, é outra emoção. O medo é a raiva é outro, a tristeza é outra emoção, e o nojo, que a gente já falou aqui também, né? Eu ver o cara defecando na praça lá, pode me dar um nojo. Então, reação instintiva, para proteger o sistema, para proteger o indivíduo. Então, assim como da mesma forma, se eu pensar em algo nojento, fecha tudo e começa a pensar numa carniça. Vê o que vai acontecer no seu corpo. Experimenta depois para você ver. Então, voltando ao jejum mental. Se eu não colocar nada na boca, eu vou no rodízio de pizza. Aí o garçom passa lá e fala assim, quer não. Ah, mas como não quero. Não, tá bom, tô legal aqui, não quero. Não, mas como não? Mas você está aqui no rodízio, você não quer comer? Não quero, só vim aqui conhecer, passear. Não vou entrar nessa.
Se eu não coloco nada na boca, o que acontece com o meu sistema digestivo? Ele fica zen, tá certo? Não tem nada para comer, não tem nada para digerir, então não vai produzir suco gástrico, o fígado vai ficar numa boa, o rins vai ficar numa boa, tá entendendo? Fica tudo normal, natural. Mas eu estou vendo a comida, eu estou sentindo o cheiro da comida, mas eu não estou pondo ela na boca. Eu não estou deixando ela entrar no meu sistema. Entenderam? A mesma coisa eu posso fazer com o pensamento. Viu, Jaqueline? Você está entendendo o que é o jejum mental? A sua pergunta aqui, ó. Tem como desprogramar esses pensamentos? Você não pode desprogramar o pensamento. Você pode mudar a forma com que você lida com o pensamento. Compreende? Qual que é o grande problema da pessoa que está no estado ansioso? Quando a pessoa entra no estado ansioso, vamos dizer lá no caso do abrir a porta que o leão, né? Você está pensando que o leão está lá. O seu coração dispara, a respiração fica ofegante, os músculos ficam tensos. Tá certo? Pode acontecer outra coisa que acontece com medo, a diarreia. Pode acontecer a sudorese, suar demais, né? A diarreia, um descarrego, né? A diurese, fazer xixi. Por quê? Essas coisas jogam cheiro que podem confundir o predador. Vamos dizer que o leão chegou. Você dá uma borrada. O cheiro que sai pode, para o leão, pode falar assim: opa, esse trem aqui nem de comer não. E ele vai ter essa hesitação que ele vai ter, pode ser os segundos que você precisa para se mandar. Vocês estão entendendo? Então todo o processo instintivo na natureza tem a sua função, tem a sua função, não tem jeito de usar outra coisa, né? Então a gente precisa entender isso, entendeu, Jaqueline? Então vamos dizer, você sentiu esses sintomas do estado ansioso. Se você prestar atenção nisso, aonde você vai parar? Direto no hospital. Por quê? Eu estou passando mal, eu estou morrendo. Porque no estado ansioso foi só um pensamento que entrou no seu sistema. Mas visualmente, nos seus 5 sentidos, você não viu o perigo. Apesar de que eles podem ter sido acionados por um deles. Nós já explicamos vocês aqui nas outras lives, na live do estado ansioso, né? Quando você vive uma situação de alto estresse, os 5 sentidos registram sinais. 10 anos depois, se você encontrar com um desses sinais, tá? O seu sistema de alarme vai ser acionado, mas você não vai perceber. Exemplo, vou usar um exemplo aqui bem agressivo, mas só para ficar marcado. Vamos imaginar uma pessoa que foi abusada sexualmente e o abusador usava um desodorante cheiro de canela. Eu estou usando exemplo. Vocês me perdoam eu falar dessas coisas meio friamente, mas não tem como entender se a gente não fizer isso, tá bom? Mas não é porque eu sinto raiva quando eu falo nesses assuntos, tá? Mas eu controlo. Então, 10 anos depois, você está viajando de ônibus. Entra uma pessoa no ônibus com uma sacolinha na mão, uma senhora, com uma sacolinha cheia que ela comprou na feira, um monte de casquinha de canela. Você está lá na poltrona, 3 poltronas atrás dela, aquele cheiro de canela chega em você. Você não está nem aí. Mas para o seu sistema, por isso que eu falo que o sistema é independente. Ei, querida, quem chegou aí?
Ei, Juju, tudo bom? Bom te ver. A minha confeiteira predileta faz cada coisa, menino. Chocolate belga. Ai, meu Deus do céu. Eita. Nós estamos falando aqui dos paladares, Juju. Então, vamos completar o raciocínio. Então, a pessoa está dentro de um ônibus, viajando de férias, entra esse cheirinho da canela no sistema dela. O registro instintivo dela, o que vai fazer? Vai acionar. Ela vai ter a descarga de hormônios naquele momento, dentro do ônibus, indo de férias. Taquicardia, respiração ofegante, ela pode se borrar dentro do ônibus, se mijar, ter suador. Então ela vai pedir, tá bom? Boa noite, ô Leandro, boa noite, bem-vindo. Ela vai pedir para o motorista ir para o hospital porque ela está morrendo, ela não entende, ela conectou, ela não percebe, ela não tem essas informações. Então a atenção dela, o instinto dela agora também vai registrar essas informações daquele momento. O que tem naquele momento? Um lugar cheio de gente, o ônibus. Então essa pessoa não consegue viajar mais de ônibus. Ela não consegue mais entrar em lugar que está cheio de gente. Formou um gatilho secundário. Ela tinha essas informações desse evento lá de trás, tá? E agora, esses continuaram, porque ela não tem esse entendimento, ela não sabe separar as coisas. E como a atenção dela voltou para esses sintomas, ela vai entrar nesse processo de tô doente, tô morrendo, tô passando mal, tô tendo um ataque cardíaco, meu coração tá falhando, meu coração tá isso, tá aquilo e pronto. Acabou. Vocês estão entendendo? Por isso, esse entendimento, meus queridos, a questão instintiva, a questão do ser, a questão instintiva da célula, tá? As células, conforme então, Luiz, foi bom que você voltou, Jaqueline. Bom que a gente volta para o assunto, né? A gente costuma dar uma volta, né? Então, veja bem, você está em casa. Vamos voltar agora à realidade da situação. Você está em casa à noite, o quarto está legal, a luz está legal, o som está legal, não tem nada acionando o seu instinto de alarme. Tá certo? O que eu vou fazer com o meu pensamento? Onde que vai conectar meu pensamento? Se eu estiver sentindo dores, o meu pensamento conectar nas dores vai acontecer igual a esse exemplo que eu citei dentro do ônibus. Eu estou doente, eu estou quebrado, eu estou com isso, eu estou com aquilo, entendeu? O seu sistema vai entrar vamos colocar assim, no ponto de alarme, né? Porque está doendo, está perigoso. Então o meu sistema vai entrar no processo de alarme. Adrenalina, cortisol, glicose. Então eu estou em casa, tranquilo, em segurança, mas o meu corpo está em estado de alerta. Eu estou encontrando o leão imaginário na frente. Figurativo, né? É uma figura, no caso, que a gente está usando. Vocês estão entendendo? Então, o que eu faço com o pensamento? Igual eu faço no rodízio com a comida, eu não pego. Eu olho, eu observo o pensamento, mas eu não processo o pensamento. Eu não converso com o pensamento. Eu não respondo aquele e se o leão estiver lá fora? E se
eu tô com dor no braço aqui, mas e se eu tenho que... exatamente, é só você usar a figurativa. Nesse caso, para você, né, que está assim, não estou dizendo que esse tipo de dor ela é imaginária, não, pelo contrário, tá bom? Mas por que está nesse processo de dor? Porque a pessoa está há muitos anos funcionando dessa forma. Tensa, porque não sabe, né? Ela não sabia lidar com os pensamentos. Então, veja bem, toda pessoa que sofre uma dor, que está sofrendo dor, pode conectar a dor dela a um evento de alto estresse que ela viveu lá no passado. É lá atrás que começou. Entende? Durante os anos, não saber lidar com o pensamento fez com que esse processo se repetisse várias vezes. Então, os níveis de hormônios no corpo dessa pessoa, ao longo dos anos, está estressado, está com hormônios de estresse exagerados. Aí você fala assim, mas eu faço exame de sangue e não dá nada. Porque, da mesma forma, o processo de fabricação de hormônio no corpo, vamos usar aqui uma analogia para a gente entender. Sabe aquelas mesas de som, né? Que tem lá vários controles, né? Sobe e desce. Imagina para cada glândula que a gente tem no corpo, que produz são vários hormônios em determinadas quantidades. Então, para cada ação que o meu instinto for acionado, uma fórmula de hormônios vai ser produzida. Então, se eu vivo estressada muito tempo durante o dia, como é que estão os níveis de hormônio do meu sangue? Você pode acontecer, né? No outro dia você normalizou, voltou, você vai fazer exame de sangue e não dá nada fora de extraordinário, entende? Mas eu garanto para você que teve, né? Quando o seu coração dispara, quando você tem esses sintomas do estado ansioso, são hormônios que entraram na corrente sanguínea, que fizeram esse processo. Então, as células do meu corpo estão funcionando num modo tóxico. O cortisol, principalmente, né, que a gente gosta de usar o cortisol como exemplo. O cortisol, em pequenas doses, tem aquela função de dar um esquento. Ele tem a função de combater o aumento de temperatura do corpo. Exatamente, precisa desarmar. Como que você vai desarmar? Se o seu pensamento continuar ligado nas dores, no sofrimento, você não consegue nunca. Você entendeu? E os remédios, veja bem o que acontece com os remédios quando a pessoa começa a tomar remédio para dor. No começo do processo, você está tomando, na verdade, está tomando um veneno, né? Para o sistema imunológico, para o sistema instintivo, é um veneno. Você vai passar mal, vai dar alterações no corpo. Então, para o seu instinto, esse perigo é mais importante do que o perigo que estava antes. Então, você pode conseguir algum alívio dessa dor, pode anestesiar, né? Porque tem coisas, tem modos de fazer isso, né? Quimicamente falando, tá certo? Mas ao longo do tempo, o seu instinto começa a perceber que aquele veneno não é perigoso. Aliás, ele já fez o estrago que tinha que fazer, o organismo já arrumou um meio de lidar com ele, de processar, de metabolizar, de transformar em outras coisas. Então aquele remédio não faz mais efeito. Entende? O que você tem que fazer? Ir lá voltar no médico, aumentar a dose ou trocar o princípio ativo. Aí o processo começa novamente.
entendeu? Mas solução para o problema não é. Tá bom? Então, eu agora quero trazer para vocês um exemplo. Então, jejum mental é você fazer com os pensamentos a mesma coisa que você faz no jejum de comida. Não pega. Um exemplo que eu gosto de usar, e outras pessoas usam outros exemplos, né? Lembra aquele lance de contar carneirinho para dormir? Ali é colocar um foco numa coisa. Mas não é, hein, Jaqueline, é porque você até então, você não tinha essa informação. A hora que você compreender isso, entender esse processo, o seu sistema começa a mudar o modo de funcionamento. Porque quando você sentir a dor, ao invés de você jogar o seu pensamento na dor, que vai fazer realimentar a dor, tá? Porque vai produzir mais cortisol, vai inflamar mais aquela região que está doendo, tá bom? Então é um processo que aumenta, ele só vai aumentar, a dor só vai aumentar, a sua preocupação só vai aumentar, seu estresse só vai aumentar, mais estresse, mais hormônios, mais dor, e aí entra nesse processo que vai chegando no limite até, entendeu? Então, o que você vai começar a precisar fazer? Desfocar da dor. Ah, mas está doendo, mas não é perigoso, não vai te matar. Entendeu? Essa é a verdade que se precisa, o seu sistema imunológico precisa mudar. Deixar de considerar essa dor emergência de perigo. Entendeu? Então o seu sistema vai começar a entender que essa dor não é perigosa. Então não precisa jogar mais cortisol ali, não precisa jogar mais adrenalina no sistema. Então você vai primeiro estabilizar, tá certo? E depois vai começar a regredir. Todo o nosso sistema funciona dessa forma. Se você encontrar um leão todo dia, você vai aprender a lidar com o leão sem ter aquele pânico. Veja bem o que eu estou te falando, hein? Já estou adiantando um processo. Mas vai começar pelo jejum mental. Tá? Eu agora quero mostrar para vocês, demonstrar para vocês essa afirmação que a gente faz de que o pensamento é um sentido. Então eu achei uma musiquinha, uma música que eu até coloquei no princípio aqui da live, né, do Almir Sater, que ele fez com o Renato Teixeira. E eu vou virar o telefone aqui de novo para vocês verem que a entrevistadora, eu não lembro o nome dela, a música é Tocando em Frente por Almir Sater, você acha no YouTube. Mas eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o que ele fala de como ele e o Renato Teixeira compuseram essa maravilha, tá? Só para demonstrar, depois eu volto só um minutinho para ressaltar o ponto que a gente quer, e aí a gente termina, tá bom? Então aguenta aí. Até não precisa ver não, é mais ouvir, tá? Opa, tá sem som? Como é que você participou dessa música? No que você se inspirou? Essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento. Estão conseguindo ouvir aí? O filho dele olhando pra gente ali, eu acho que até faltando uma corda. Menino, ele era uma criança ainda, o Chico. Aí peguei o violão, comecei a dedilhar, e veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida.
E naquele intervalo que a esposa dele falava, vem jantar, tá na mesa, tá na mesa. Aí já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as Pressas e tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fácil na vida da gente não dá muito valor. Assim. Então eu não percebi assim, a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música falava, pô, que lindo, né? E de repente toca o telefone na minha casa, me ligou uma grande cantora brasileira que eu não a conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Bethânia. Parece que eu tenho alguma luz que protege essa menina também. Ela falou, Almir, você não tem nenhuma música para eu gravar? Olha, Bethânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, eu mal dou conta pro meu gasto assim, das músicas que eu faço. Né? Até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então, canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone e ela falou assim, essa música é minha. Então foi um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista. Né? Acho que não tem talento para fazer uma música em 1 minuto, 2 minutos, assim, letra e música pronta. Acho que essa aí foi psicografada mesmo. É muito linda. Parabéns. Parabéns. Muito bem. Aqui ele usa um termo que é muito usado, né, na corrente de pensamento espírita. Mas não é isso que eu quero colocar para vocês. Eu quero que vocês entendam que isso é afirmação dele, não sou eu que estou afirmando, não. Ele captou a música e o Renato Teixeira, aliás, não sei se é ele a letra, né? E o Renato Teixeira a música. Coisa que eles fizeram em 2 minutos. Tá certo? Então, isso é uma demonstração, o que eu quero com isso, que vocês entendam que a gente capta ondas de pensamento semelhante a ondas de luz, ondas de som, tá bom? É isso que eu quero que fica bem claro hoje. Então, se você quer aprender a lidar com seus pensamentos, lida com eles semelhante ao como lida com a visão, como lida com a audição, como lida com o toque. Se algo estiver machucando você, você vai ficar lá? Se algo estiver te espetando ou estiver te queimando? Não, né? O pensamento é a mesma coisa. Se o pensamento me causa mal-estar, eu me desconecto desse pensamento. Mas eu não tenho o órgão que capta o pensamento, que é a glândula pineal, lá no meio da cabeça, ele não tem uma pálpebra, né, para fechar e você não pensar. Isso não existe. Ou você aprende a lidar com o pensamento, ou a gente vai sofrer as consequências dos pensamentos joio. Porque os nossos instintos têm a tendência de conectar ao perigo, ao que é ameaça, para tentar prever e prevenir possíveis situações de perigo. É instintivo isso, é por isso que os nossos pensamentos têm tendência a ser pensamentos joios. Vocês estão entendendo o processo? Quanto mais isso acontece, mais a minha vibração cai, a minha sintonia é igual canal de televisão. A minha sintonia vai para aquela faixa de ondas de pensamentos desagradáveis, onde as pessoas, eu vou usar o termo espíritos, né? Onde tudo que existe de mais joio, de mais baixo astral está ali, entenderam? Então você vai ficar captando aqueles pensamentos. Agora, se você não deixa esses pensamentos
entrarem no seu sistema, o que acontece com o seu sistema? Ele acalma. O que vai acontecer com a sua vibe? Ela sobe. Aí você vai adquirir, você vai entrar na onda, na faixa de onda dos pensamentos trigo. Entenderam como é que faz? É assim. Então, nessa faixa de onda, aí sim você vai começar a resolver seus problemas. Tá? Então começa hoje, jejum mental na hora de dormir. Se você conseguir 5 segundos observar os pensamentos sem conectar com eles, você já vai conseguir um super passo. Amanhã você consegue 10 minutos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto e pronto. Aí o seu sistema começa a entrar no relaxamento. Você nem vai produzir hormônios negativos e nem vai produzir hormônios positivos. Então o sistema entra no stand-by. As células do fígado, por exemplo, que são programadas para limpar o sangue, vão limpar o sangue melhor. Entenderam? Os rins vão funcionar melhor, o pulmão, tudo vai funcionar melhor no seu corpo. Então aquela inflamação que você tem, seja onde for, o seu sistema imunológico naturalmente vai ter condições de lidar com aquilo. Tá bom? Qualquer dúvida, peço a vocês novamente que olhem nosso canal no YouTube, se inscrevam, participa, comenta, deixa dúvida se quiser, se precisar, tá? Se tiver questionamento, se pensar diferente, coloca também, que pra gente isso faz bem, melhora o processo, tá bom? Agora vamos dar uma descansada, né? Tá na hora do nosso jejum mental. E que vocês consigam também, tá bom? Um abraço a todos, boa noite, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Se quiserem sugerir um tema também, fique à vontade, tá bom? Um abraço. Obrigado, Jaqueline, obrigado, Luísio. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Raniele. Boa noite a todos.